Paz do Senhor Jesus, momento de alegria, momento de falar no nome do Senhor. E eu espero que todos estejam em paz e que todos possam ouvir essa mensagem, essa reflexão para os vossos corações. E acompanhem comigo no livro de Esther. Não quero demorar, quero ser uma mensagem de reflexão, uma mensagem rápida, para que Deus possa falar comigo e com você neste momento. O livro de Esther, capítulo 3, que tem como título Amã cria ódio a Mardoqueu. Aleluia, Deus. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedita Agagita, e exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estava com ele. Aleluia. Uma palavra conhecida, mas espero que meus irmãos e irmãs recebam a parte de Deus. Amã, quando o rei levantou Amã, e ali você conhece aqueles que estão do seu lado. Você só vai conhecer aqueles que estão do seu lado quando ele é levantado, quando ele ganha um cargo acima de você, que ele passa a administrar a sua vida. E dali por diante você passa a conhecer quem é esse que ficou acima de você. Amã, nós sabemos que os princípios de Amã não é fácil, mas quando ele olha para as coisas de Deus, ele vê algo diferente, porque não é aquilo que está no coração de Amã fazer o bem, não é aquilo que é preparado Amã para fazer. Então, quando ele olha alguém diferente, e ele imediatamente ele reconhece aquilo que está ao lado dele. Gostaria que meus irmãos acompanhassem o versículo 8, que diz: E disse ao rei Assuero, este existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cuja a lei são diferentes da lei de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Veja que ele quer correr solto, ele quer fazer por onde que ele olhe para o lado e alguém venha o adorar. Assim era a vida de Amã com Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrava quando Amã passava, era a ordem do rei que quando Amã passasse, todos se prostrassem. Mas quem é de Deus, irmão, não se prostra a qualquer um. Aleluia, não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que quem
faz parte do reino, não se prostra a qualquer um. Aqueles que acham que você está caído, é engano dele, você está de pé. Aquele que diz que você não vai vencer, é engano do inimigo, você vai vencer sim, no nome de Jesus. Amã, ele tinha isso, que todos que passasse, todo que ele passasse, alguém tinha que se prostrar. Mas os nossos companheiros que estão do nosso lado, muitos deles olham para nós diferente. Existe no meio nosso pessoas também olhando para nós diferente. Mas a diferença é aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão. Aqueles que estão do teu, aqueles verdadeiros teu amigo, eles ficam felizes quando você cresce. Ele te aplaude pelo teu crescimento. E ele não entristece por você ser levantado, ele se alegra com o que você ganha, se alegra com o que você conquista no dia a dia. Esses são teus verdadeiros amigos. E com a mão era diferente. E alguém olhando para Mardoqueu e dizia: por que você corrompe a ordem do rei, você não faz o que o rei manda? Mas alguém disse: eu quero ver se ele vai ser assim mesmo, quando Amã ficar sabendo. E fizeram questão de contar para Amã. Quem diz, não está na Bíblia, mas quem diz assim: quero ver se ele vai ser aquilo que ele diz, se declarou como judeus. Eu quero ver se ele não vai se prostrar quando Amã ficar sabendo. Irmão, quem está com Deus, o pensamento é diferente. E ali Amã, ele se enche de furor, porque passa a observar que Amã não se prostra. Não se prostra. E quando isso acontece, ele fica triste. Então, o desejo dele é destruir. E quando ele fala com o rei, essa passagem que ele fala com o rei, ele fala para não convém deixar viver. Ele está dizendo: mata tudo, extermina tudo, para que esse povo não venha nos perturbar. Mas quem é de Deus não morre assim. Quem é de Deus não é eliminado dessa forma. E assim, quando chega no capítulo 4 e o verso 13, e diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, e não imagine no teu íntimo que por estar na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Por quê? Porque ele já tinha falado com o rei de ter feito o decreto para exterminar todos os judeus. Todos aquele povo, aquela linhagem, se fosse homem, mulher, criança, velho, todo tinha que ser determinado. E ali foi criado um decreto e assinado com o anel do rei. E Mardoqueu, quando ficou sabendo de tudo aquilo, então ele entristeceu, porque ele sabia que ia ser exterminado. Ele sabia que aquele tempo estava se aproximando, e ele rasga a roupa, se veste de saco e vai para a praça e vai para o pátio ali. E era proibido fazer tudo aquilo para chamar a atenção de Esther, a sua sobrinha. E Esther mandou dizer que não era o tempo dela se apresentar ao rei, porque tem o tempo determinado. Então, se chega na presença do rei sem ser chamado,
entrar na porta interior do rei. Então, chegando naquele pátio sem ser chamado, e ele podia ser exterminado. O rei levantando o cetro de ouro para a vida ou morte. Mas aí Mardoqueu fala para ela: você está pensando que por estar no palácio vai escapar? Não escapa, porque era um decreto e ali todos iam passar por aquele processo. Então, ela reconhece, então ele manda avisar ela novamente para que ela entre com providência, para que, quem sabe, ela entrando com providência, ela pode mudar aquela lei. Mas veja que as coisas de Deus é maravilhoso. Quando ela se veste nos trajes reais, ou antes mesmo há uma preparação, né? E ela diz: olha, junta todos os judeus. Ela está falando todos, está falando de todos, todos. E ali ela proclama um jejum, falar com Deus, um jejum, falar com Deus. Você quer falar com Deus? Se prepara, proclama um jejum na sua casa, no seu povo, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Diz: olha, nós temos que conquistar algo, nós precisamos, mas precisamos também entrar em comunhão com Deus. Precisamos também se prostrar diante do nosso Senhor, para que Ele possa ver a nossa humilde petição e quem sabe, se Ele quiser, Ele pode nos dar. Então ela chama todos para que venha jejuar, e num período de 3 dias não coma, não beba. E ela também juntou todas as suas servas e jejuaram. E no 3º dia, oh glória a Deus, ela entra na presença do rei. No 3º dia ela vai pedir aquilo que era necessário. No 3º dia ela vai entrar na presença do rei, para que o rei, olhando para ela, veja algo diferente. É desse jeito, é dessa forma que nós entendemos quando nós entramos na presença do rei com uma petição. E o rei se alegra, o rei estende o cetro e pergunta para ela o que ela quer. E ele oferece para ela até a metade do reino. Mas ela é inteligente, ela convida o rei para um banquete, ela convida o rei para um particular e diz: olha, é assim que eu quero, se acha graça nos teus olhos, então vai esse banquete, leva a mão, tem que convidar o inimigo para perto, para que ele possa entender que a vitória é do povo de Deus. Tem que convidar o inimigo para perto, para que ele possa entender que ele não consegue, não é maior do que Deus. E nessa petição ele concede, mas também está se preparando Amã para uma destruição. Ele chega na casa dele, ele fala para a mulher dele, chama Zera e os seus amigos, e fala e mostra a sua riqueza, a sua glória. E ali ele fala também, ele programa uma forca para que Mardoqueu seja enforcado nela. E quando ele é convidado para esse banquete, ele se alegra demais. Ele diz: olha, ninguém nunca chamou, a rainha nunca chamou ninguém. Mas ele não sabia que aquele convite era para o fim da carreira dele. Ele não sabia que aquele convite era um convite preparado por Deus.
Era um convite preparado com jejum, era um convite preparado para com o povo, querendo uma oportunidade para mostrar ao inimigo que as garras dele estavam quebradas. Era um convite especial de Deus para que ele fosse e ele entendesse que maior é Deus na minha vida e na sua vida. Oh, glória, aleluia, eu sinto alegria quando nós falamos de um Deus verdadeiro, de um Deus que, quando nós falamos, ele entende que as coisas são diferentes. E quando nós chegamos aqui no versículo, no capítulo 6, não temos que correr, senão estende a hora, o rei perde o sono, aleluia. Naquela noite o rei perde o sono e diz, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Tere, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar a mão no rei. Aleluia. Deus prepara tudo. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, fica tranquilo, porque quando Deus quer te exaltar, no inimigo não vai parar o seu sonho. Fica tranquilo que quando Deus tem propósito na sua vida, não é a doença que vai parar você, não é o desemprego que vai parar você, não é a tristeza que se projeta sobre a sua vida que vai parar você, não. Deus tem projeto na sua vida, inimigo nenhum vai pôr a mão em você. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, quando ele perde o sono e ele perde para que traz o livro das crônicas, ele vê que Mardoqueu tinha feito algo. Mas aí ele diz assim no 3, então disse ao rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, os servos do rei que ministrava junto a ele, disse, coisa nenhuma lhe fez. Então, se não foi feito naquele momento que você esperava, meu irmão, aguarda que a tua hora vai chegar. Se era um momento que você achava que você ia dar um passo adiante, alguém ia olhar para você, não se preocupe, porque Deus tem estratégia na minha vida e na sua vida. Mas Amã estava preparado. Amã tinha feito a forca. Amã disse no seu coração, eu vou entrar no pátio e vou pedir para que Mardoqueu seja enforcado. É desse jeito. Mas Deus prepara o momento adequado. Deus prepara o momento para a minha vida, para a sua vida. E quando ele entra no pátio e o rei tem pedido para ler o livro das crônicas, então o rei pergunta, quem está no pátio? E então Amã lhe diz, e os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem
de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então ele entendia que aquilo que o rei estava falando era para ele. Aquelas palavras eram direcionadas a ele. Mas não. O rei estava falando de algo muito importante. O rei estava falando de coisas que Deus parou o sono do rei e fez com que alguém trouxesse aquela meditação que foi feita lá atrás, mas foi escrita. Aquilo que está escrito não se apaga, e principalmente quando está escrito na lei de Deus, principalmente quando o meu nome e o seu nome é escrito no livro da vida. Então não se apaga, é coisa boa. Então veja bem, aquela preparação que Amã estava fez a forca, se preparou para entrar no pátio, mas quando ele entrou, ele ouviu aquela palavra, ele encheu mais ainda. Mas aí o rei pergunta para ele o que honra daria. E o que o inimigo quer? Ele quer o melhor da sua vida. Ele quer aquilo que é teu. Ele quer crescer, engrandecer. E ele diz, dizendo assim todas essas palavras, então ele diz: o traje real do rei, o cavalo, a coroa, tudo real do rei. Mas aí ele diz assim: entregue as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, vista isso, mais nobre do rei, e vista dela aquele homem a quem o rei deseja honrar, e leve-no o cavalo pela rua da cidade, pregoe diante dele assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse ao rei Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Oh, aleluia! Então, ele jamais esperava aquilo ali. Jamais ele esperava que aquele que ele estava planejando a morte, ele ia exaltá-lo. Era ele que ia exaltá-lo. Era ele que ia para a praça, era ele que ia para a rua apresentar aquele que ele estava querendo destruir. Então é a estratégia de Deus. Imagine a situação de Amã agora diante de Mardoqueu. Imagine só que situação ele viveu. Então ele pega as vestes, os trajes, tudo que ele falou, ele mesmo falou, e veste Mardoqueu, aleluia, e veste Mardoqueu, e vai para a praça, e vai passo a passo dizendo: é este o homem a qual o rei se agrada. Então é esse o homem que Deus quer livrar, é esse homem, essa mulher que quer levantar, quer tirar de todo esse jugo pesado que vem sobre a sua vida, todo esse jugo que vem te oprimindo, o opressor que vem todo dia, dia por dia,
te oprimindo, Deus quer te livrar dessa situação, Deus quer mudar essa situação na sua vida. Basta você querer, basta você dizer: a partir de hoje existe um rei que rege na minha vida, existe um Deus que vai mudar essa situação, assim como mudou a vida de Mardoqueu, que estava determinado a sentença e virou o cativeiro, mudou, e ele foi para a rua. Mas quando ele faz tudo aquilo ali, ele chega sobre a casa dele, ele sai dali, cobre a cabeça e chega junto da mulher dele e diz: olha, aconteceu tudo isso. Fui para a rua, apresentei Mardoqueu, fui para a rua, gritei, falei, e que Mardoqueu era isso, era aquilo, e que Deus, e que o rei se agradava. E a mulher dele diz: então Amã azera sua mulher e a todos os seus amigos e tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Azera, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, certamente cairá diante dele. Então, os próprios sábios dele declarou que ele estava arruinado. Isso é importante. Isso é importante. Então, quando ele chega no 7, que ali antes dele terminar de falar, e o rei já manda chamar ele para que o banquete, né? Quem sabe ele diz: agora vou para o banquete, vou me alegrar, mas o meu coração não tá parado não, ele vai cair, né? Mas aí era engano. Chamou ele para a festa, mas chamou ele para um determinado momento, para que ele possa ser parado. O inimigo, ele tem que ser parado na minha vida, na sua vida. E ali, quando ele chega no banquete, que a rainha e o rei o recebem, então, e o rei já tinha falado para a rainha que dava até a metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse ao rei: ache graça aos teus olhos, e bem parece ao rei, se me dê a minha vida, como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Veja que pedido maravilhoso, concentrado, um pedido de honra. Porque fomos vendidos e o meu povo para nos destruir, matar, aniquilar de vez? Se ainda por servo e por serva nos vendeste, calamiei ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o extinguiu-se assim fazer? E disse Esté: o homem, o opressor,
o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. É desse jeito. Oh, glória a Deus. Então, ele se perturbou, ele sabia que ali estava terminando. Mas o rei se levanta, ele vai para o pátio, naquele momento de pensamento, quando ele volta, tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse ao rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante a mim nesta casa? Saindo estas palavras da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. E ali extermina. E ali acaba aquela novidade. E ele foi coberto, e ali o camareiro que cuidava das coisas do rei, o Abona, ele disse, olha, também ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu e declarou tudo ali. Então o rei deu ordem para que aquela forca que ele fez para Mardoqueu, ele fosse enforcado. Meu irmão, muitas vezes o inimigo ele prepara laço na nossa vida. O inimigo, o opressor que anda conosco, está sempre de olho na nossa caminhada. E ele prepara toda essa queda, mas na nossa frente, na hora de cair, quem vai é ele. Na hora da queda, nós ficamos e ele vai. Porque Deus nos protege, Deus guarda, Deus é aquele que está do nosso lado, Deus se agrada com aquele coração que se derrama diante dele, se rasga, Deus se agrada daquele que chama com ele de sinceridade. A palavra dele diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e acharão. Deus é comigo, é com você. Deus diz nas palavras dele, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É palavra dele. Para que todos possam entender que existe alguém cuidando de você. Esse alguém é Deus. Esse alguém é aquele que você não vê, não pega, mas você sabe que ele existe. Esse alguém é aquele que você está dormindo, ele está cuidando de você, está cuidando da sua família, do seu filho, da sua esposa, da sua filha, e está cuidando dos seus negócios. Esse é o Deus. E eu quero, neste momento, que você, aonde você estiver, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, ó Deus, que neste momento, meu Pai, que todas as expedições que é feita, que estão fazendo, Senhor, que seja, Senhor, neste momento visto por Ti, que não importa onde quer que esteja, Senhor, em qualquer lugar que esteja, que neste momento estes pedidos sejam vistos pelo Senhor, porque o Senhor é o raio-x da terra, meu Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe aonde está, Senhor, um contrito de coração. O Senhor sabe aonde tem alguém, Senhor, neste momento pedindo por socorro. O Senhor sabe aonde tem alguém neste momento sendo oprimido, arrastado, o Senhor levado pelas correntezas do mal. Mas neste momento há de parar em nome de Jesus, para que
seja visto por ti todas as dores, Senhor. Visita os lares, visita, meu Pai, os casamentos, Senhor, os casais que estão vivendo, Senhor, queda e sofrimento. Senhor, reanima, meu Pai, esses casais. Senhor, dá o renovo, papai, na vida daqueles que estão se afastando, Senhor, da tua casa, da tua palavra. Dá o renovo no coração para que possa ser encontrado novamente, Senhor, o primeiro amor. Senhor, para que tenha retorno, Senhor, para a tua casa e todas essas vidas, Senhor, que eles estão vivendo arrastado, que seja parado e para de viver, Senhor, um momento entristecido, para que possa viver um momento alegre, dando baixa na carteira do mal e se apresentando na carteira do bem, que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja, te guarde todo o tempo de existência na terra, você e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.